Quando a gente fala de educação, normalmente a gente traz a nossa experiência, né? Então, a minha experiência enquanto aluno foi de uma sala de aula onde não existia tecnologia. Quando a gente pensa na sociedade atual, é impossível você dissociar o nosso dia a dia das tecnologias e principalmente dos equipamentos móveis. Porém, quando a gente entra na sala de aula, normalmente o que acontece? Todo mundo fala, desliguem os seus celulares. Ou seja, em sociedade a gente vive rodeado de tecnologia e utilizando tecnologia. Quando a gente entra em sala de aula, a tecnologia é apartada. Então a gente precisa montar um ambiente onde a tecnologia ela ganhe significado para a educação. Onde eu possa pesquisar da mesma forma como quando estamos em sociedade e alguém fala uma palavra que eu não conheço, eu pego o meu telefone, faço uma pesquisa no Google e tenho o significado daquela palavra e participo novamente da conversa. Hoje, se um aluno faz isso dentro de sala de aula, pode ser que o professor não goste, se sinta ameaçado. A gente precisa romper com isso, a gente precisa apropriar os alunos e os professores do uso das tecnologias de maneira pedagógica. Os aplicativos do Google estão no nosso dia a dia. Hoje, a gente utiliza o celular em todas as profissões, menos na sala de aula. Olha que engraçado. Eu tenho trabalhado no Brasil todo, fazendo a formação de professores. E essa fala ela é muito constante para os professores. Existe um temor de que os alunos saibam mais do que ele. Duas coisas acontecem. Primeiro, não existem mais professores que não utilizam tecnologia. Então, se você chega em qualquer ambiente hoje, qualquer classe social, e questiona quem tem um aparelho celular, que hoje é um smartphone, na quase absoluta certeza que todas as pessoas levantam a mão. Então os professores eles utilizam as tecnologias, os equipamentos nas suas vidas pessoais. Qual a grande dificuldade? Fazer com que essas pessoas elas consigam fazer esse uso no fazer pedagógico. Então essa é a primeira barreira. E aí a gente precisa mostrar que não tem mágica, é usar. Essa é a situação. Porque ele já faz uso do WhatsApp, ele já faz uso das redes sociais, ele já faz uso do e-mail, ele já faz uso. Agora ele precisa planejar como fazer uso disso dentro da sala de aula. Essa é a primeira situação. E a segunda situação que eu sempre costumo falar para os professores é fato. Os alunos sabem utilizar as tecnologias, porém, os alunos eles são noviços na resolução de problemas. Quando você coloca um aluno para resolver um problema da vida real, por exemplo, vamos fazer uma planilha para fazer o controle de qualquer coisa na nossa escola, o aluno vai pegar e vai vir com muita voracidade e vai travar, porque ele não sabe organizar os dados. Para isso ele vai precisar do professor. Então, essa lógica é que a gente precisa mostrar para o professor, que na verdade ele não precisa concorrer com o aluno, ele precisa andar em comunhão com o aluno e aproveitar aquilo que o aluno tem hoje de melhor, que é a falta de temor de usar a tecnologia para usar as tecnologias. E ele vai entrar como mentor desse processo todo. Então, isso acontece de uma forma muito natural quando o professor se dá conta que mesmo essa diferença geracional ela pode ser aproveitada a favor da educação. Então, vou tentar fazer uma síntese com alguns exemplos para que isso fique mais próximo do dia a dia, tá? Então, nós temos uma professora em Jaraguá, Carla, se não me falha a memória, que ela fez um processo com alunos do Jardim de Infância, né? A educação infantil, aonde ela fez com que os alunos participassem de uma caça ao tesouro usando QR Codes. Então, ela pediu para as famílias disponibilizarem os celulares para que eles levassem para as escolas e, a partir da leitura de QR Codes, eles conseguissem cobrir uma série de pistas até chegar a um determinado resultado. Bom, a primeira coisa que eu achei fantástica foi esse pedido, porque a família, todo mundo ficou
Você imagina, né, como é que eu vou dar o meu celular para o meu filho de 5, 6 anos? Mas o trabalho foi muito bem feito e muito bem acompanhado. E isso fez com que as famílias fossem ver o trabalho. Ou seja, a gente consegue já aproximar a família da escola, né? E a molecada adorou porque eles se sentiram protagonistas de um processo e eles estavam sendo assistidos pelos seus pais. Então, essa é uma primeira forma de usar. Dizem que normalmente os professores acham muito complexo a utilização com educação infantil. Não é. Os meninos adoram e você tem várias formas de utilizar isso. Passando um pouquinho para o ensino médio, nós temos situações em Fortaleza, por exemplo, de uma escola pública de tempo integral que tinha um processo muito complexo de uso de papel. Ela não tinha disponibilidade de papel, mas ela precisava fazer todo o seu processo educacional rodar. Ela, a partir do uso dos aplicativos, ela consegue fazer toda a comunicação da escola ser feita utilizando ferramentas de comunicação, né? Como o Classroom para a gestão do conhecimento, como Hangouts para comunicação online, e ela consegue zerar a necessidade de papel utilizando o Google Formulários para provas online. Vantagem disso, todos os alunos passaram a fazer prova, o que não era comum, porque o fato de fazer a prova utilizando a tecnologia fez com que os alunos quisessem fazer prova. Essa já é uma mudança de comportamento muito interessante que a gente precisa aproveitar. Questões mais interessantes ainda, os alunos passaram a ter a nota daquela prova instantaneamente e, mais importante, a nota da prova vinha com feedback. E como estratégia pedagógica, que é fantástica, a professora gravou os conceitos com os alunos. E para cada questão, certa ou errada, o conceito era reforçado ou corrigido por outro aluno. Imagina a felicidade dessa molecada quando ele se viu parte do processo e ele estava explicando um conceito para o aluno que acertou ou que errou aquela questão. Então, o nível de estudo e de participação saiu de um modelo de estagnação para um modelo de participação bastante grande, porque você incluiu os alunos no processo. Então, quando a gente fala de metodologias ativas, as pessoas costumam dar nomes muito bonitos e falar de coisas que parecem estar distantes. Na verdade, as metodologias ativas, a base, o cerne dela, é fazer com que o aluno participe ativamente do processo. E isso você consegue utilizando tecnologia porque eles são muito envolvidos com tecnologia.